Então vamos lá, galerinha do bem. Dando continuidade às nossas aulas aqui, hoje a gente vai falar sobre a outra civilização da Idade Clássica, né? Antiguidade Clássica. Nós, na última aula, a gente trabalhou com vocês a Grécia Antiga. Destacamos lá as 5 fases e eu fechei a Grécia Antiga comentando o período helenístico. Hoje a gente inicia Roma Antiga, né? Roma Antiga, que para quem não sabe é dividida em 3 fases, que são a monarquia, a república e o império. Monarquia, para quem não sabe, também é conhecida como período da realeza. Realeza. Então, e para falar da monarquia ou realeza de Roma Antiga, você vai observar que existe 2 fontes ou 2 versões para o surgimento de Roma. Quais são essas 2 versões, professor? A primeira versão que a gente destaca é a versão lendária, uma lenda que é relatada no poema Eneida. Esse poema Eneida, escrito pelo poeta Virgílio, esse poeta romano, onde ele vai relatar, né, justamente a existência de Roma, onde Roma teve reis na versão lendária e na versão histórica. Segundo isso, nós vamos ter 7 reis, que são Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquino Prisco, Sérvio Túlio e Tarquino Soberbo. Os 4 primeiros são da versão lendária, lá da Eneida, né, que são Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio. Então, esses 4, versão lendária. Não se sabe se realmente eles existiram. Você vai observar que vem relatado aonde, professor? Nesse poema, Eneida contando a história dos famosos irmãos Rômulo e Remo, que foram abandonados em um cesto no famoso rio Tibre, né? E ali eles vão ser abandonados, vão ser encontrados por uma loba, amamentados, criados por camponeses, né? Vão crescer e os 2 juntos vão fundar a cidade de Roma. Em uma desavença, Rômulo mata Remo e Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Essa é a versão lendária, né, que não existe comprovação científica para ela. A versão histórica, ela vem justamente daqui, ó, né, da famosa Península Itálica, né? Toda vez que eu falo sobre Roma, né, eu sempre penso que Roma é toda a Itália. Erradamente. Roma não é toda a Itália. Roma é meramente esse pontinho aqui, ó, que tu tá vendo no slide, onde Roma ela vai surgir de que forma na versão histórica, professor, tá? Vocês vão observar primeiro o povoamento da Península Itálica, onde ao norte vocês vão observar quem, professor? Gauleses e etruscos, né? Na parte central nós vamos observar sabinos, né? A região do Lácio, aqui próximo do rio Tibre, italiotas também. Na parte sul, os gregos. Então, Roma vai ter, né, vários povos que vão povoar a Península Itálica, sendo que a região sempre desejada foi a região aqui do rio Tibre, a região do Lácio, uma região altamente fértil, né? Quem é que vai fazer várias investidas nessa região, professor? São os etruscos. Etruscos, povos de origem desconhecida, onde vocês vão observar que os latinos que viviam aqui nessa região, eles vão se unir, tá? Alguns livros falam em 5, outros falam em 7 vilas,
vão se unir, 7 tribos, quer dizer, latinas, vão se unir e vão fundar uma cidade-estado. Outros vão dizer que é uma fortificação. Essa cidade-estado ou fortificação chama-se Roma. Então, essas tribos latinas unidas formam uma fortificação com qual objetivo? Proteger a região do Lácio contra quem? Contra os etruscos. Então, aí está a versão histórica. Roma é fundada para proteger a região do Lácio contra invasores, que esses invasores são os etruscos. Mesmo sendo uma fortificação, sendo uma cidade-estado, Roma vai ser dominada pelos etruscos. E a maior prova disso, que os etruscos vão dominar Roma, é que os 3 últimos reis de Roma, Tarquino Prisco, Sérvio Túlio e Tarquino Soberbo, esses 3 reis são de origem etrusca. Então, a maior prova de que os etruscos dominaram Roma está na origem dos 3 últimos reis. Reis que têm comprovação de sua existência. Tá legal? Então, vocês vão observar que os etruscos vão dominar Roma e vão dar uma enorme contribuição. São eles que vão estruturar a parte arquitetônica, a parte de estradas, a organização de Roma. Então, os etruscos vão contribuir e muito na cultura romana, onde nessa primeira fase, que é a realeza ou monarquia, Roma vai ter o rei, onde esse rei ele não tem plenos poderes. Ele tem poder militar, ele tem poder de julgar, ele tem um poder executivo, ele tem um poder religioso, mas ele não possui um poder legislativo. Isso quer dizer que o rei tem um poder limitado, como tu pode observar aqui, né? Então, aqui nesse slide, tu vai observar muito bem o que eu estou explicando para vocês, né? O rei, monarquia, poder limitado, ele tem esses poderes, executivo, judiciário, religioso e poder militar, mas não possui o poder legislativo, que está na mão do Senado, está na mão da Assembleia ou Cúria, que é quem aprova as leis de Roma. Mas, professor, quem é que faz parte desses organismos? Do Senado e dessa Assembleia. Órgãos que limitam o poder do rei. Para quem não sabe, é o famoso segmento que chama-se patrícios. Os patrícios são os que limitam o poder do rei. Tá? Professor, mas quem são patrícios? Aí você tem que tomar um cuidado todo especial, porque há livros que vão falar do surgimento dos patrícios. Vamos dizer que os patrícios são descendentes de quem? Dos fundadores de Roma. Se você encontrar fontes falando que eles são descendentes dos fundadores de Roma, então tu já sabe que eles são descendentes de quem? Dos latinos, que fundaram Roma, que fundaram aquela fortificação, aquela cidade-estado. Mas vai ter livros que vai comentar que os patrícios são descendentes de quem? Dos dominadores de Roma. Aí tu pergunta, mas quem são os dominadores de Roma? Os etruscos. Tá? Então tu pode encontrar dessas duas formas. Outros podem até tirar a conclusão de que é uma junção entre etruscos e latinos. Dessa junção surgiu os únicos que são considerados cidadãos de Roma, os patrícios. São os que aprovam, são os que fazem as leis de Roma, são os detentores das melhores terras de Roma, os patrícios. Sangue azul são os que têm o poder em Roma, os patrícios. Tá legal? Um segundo segmento que a gente destaca são os plebeus. Quem são os plebeus? São os que não possuem direitos em Roma. São estrangeiros que adotam Roma como lar. São os que praticam o comércio. Muitos vão dizer que são os comerciantes, né? São os comerciantes, os plebeus, que não possuem direitos políticos. Eles não são protegidos pelas leis. É por isso
que alguns plebeus passam ao quê? A servir patrícios, né? Vão servir de diversas formas os patrícios, né? Então, plebeus passam a servir patrícios. E aí, por que eles vão fazer isso? Qual o objetivo de eles fazerem isso? Para serem protegidos pelas leis. E aí eles vão passar a ser chamados de clientes. Quem são clientes? Meramente plebeus que têm a proteção dos patrícios, tá? Quanto mais clientes o patrício tiver, mais prestígio, mais status ele vai possuir, tá? E aí o que ele dá para esse cliente? Proteção das leis. Dá um entendimento das leis para esses clientes, né? E o que o patrício ganha? Ele ganha pessoas para servirem a eles, tá? Então aqui nós temos essas classes: patrícios, clientes e plebeus. E um outro segmento que nós vamos observar nessa monarquia são os escravos. Quem são os escravos, professor? Prisioneiros de guerra e, no caso, pessoas endividadas. Qual é a conclusão que nós tiramos? Que se alguém te deve em Roma no período da monarquia, pode se tornar o quê? Teu escravo. Então é a famosa escravidão por dívida, tá? Escravidão por dívida é o maior número de escravos na monarquia. Então, na monarquia, né, que nós vamos observar que foi entre os séculos 8 até o século 6 antes de Cristo, né, um período muito curto, tá? Século 8, tá? Ao século 6 antes de Cristo é o período que vocês vão observar que vão ter essas características. Escravos, a maior parte é escravo de dívida, não escravo de guerra. Escravo de guerra vai ter pouco. Por que pouco, professor? Porque na monarquia, Roma não é expansionista. Roma, ela vai meramente se limitar a esse pontinho aqui. Roma não se expandiu no período da realeza, da monarquia. Roma é meramente esse pontinho. Então, os escravos, a maior parte dos escravos eram escravos por dívidas, não por guerra. Beleza? Mas, professor, Roma vai viver do que nesse período, se não é do escravidão? Roma vive de uma economia agropastoril, agricultura e o pastoreio. Então, Roma vive dessa agricultura aqui, né? Desse pastoreio, não da expansão militar. Tá legal? Então, existe escravo, mas é um número de escravos muito reduzido. Qual é o maior segmento de Roma nesse momento? É de plebeus. É de plebeus, tá? Mas que não possuem direitos. Beleza? Lembrem-se, quem é que está no poder? Tem os patrícios, os mais velhos, os mais experientes, que são os anciãos, que vão fazer parte do Senado ou da Assembleia da Cúria, que limita o poder do rei, tá? E que basicamente aprova leis só para beneficiar os patrícios, onde tu sabe que as leis desse momento são leis orais. Leis orais. Só para tu ter uma noção, era proibido o casamento entre plebeus e patrícios. Não era permitido esse casamento, tá? Então, como os plebeus não possuíam direitos, o que eles vão fazer, professor, no período da monarquia? Eles vão armar um golpe, onde eles vão querer se unir ao rei, tá? Então eles vão querer se unir ao rei. Qual o objetivo de se unir ao rei? Limitar o poder dos patrícios. Então foi esquematizado, foi arquitetado um golpe entre patrícios e rei, que nesse momento o último rei de Roma foi o etrusco Tarquino Soberbo. Então essa aproximação entre Tarquino Soberbo
E os plebeus era com o objetivo de limitar, de diminuir o poder dos patrícios, sendo que os patrícios, que têm o poder econômico, que têm o poder das leis, percebendo essa aproximação entre plebeus e reis, o que os patrícios fizeram, professor? Se anteciparam e deram um golpe. Que golpe foi esse? Eles expulsaram o último rei de Roma. Eles expulsaram Tarquino Soberbo de Roma. Então eles expulsam Tarquino Soberbo de Roma e eles, os patrícios, a partir desse momento, fundam uma nova forma de governo em Roma, que essa forma se chama República. É o início da República Romana que a gente vai trabalhar com vocês na próxima aula. Antes, eu mostro aqui para vocês algumas imagens dos etruscos, né? Esse povo que deu, né, uma contribuição enorme à cultura romana. Beleza, galera? Valeu! Até a próxima!